Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Estudando o Espiritismo. Hoje vamos dar sequência aos estudos que fazemos das páginas selecionadas do Evangelho e hoje vamos analisar o capítulo 21, os falsos cristos e os falsos profetas. Se você não assistiu aos nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar não apenas esses, mas todos os outros estudos que já fizemos sobre a doutrina espírita e os textos fundamentais da obra de Allan Kardec. Muito bem, hoje nós vamos então comentar o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, e vamos analisar tanto as passagens que Kardec seleciona do Evangelho de Jesus para introdução do capítulo, como também o item 8 da Instrução dos Espíritos, chamados Falsos Profetas, uma mensagem do Espírito Luís, não é São Luís, é o Espírito Luís. Vamos então ver quais são as passagens que Kardec seleciona do Novo Testamento nesse capítulo. Diz assim, começando com Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, e nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as maus do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então a gente vê que nessa primeira passagem, Kardec quer ressaltar essa ideia de que se reconhece a árvore pelo fruto e são os frutos não são ocasionais, como diz aqui no final, né? É aquilo que sai da boca é aquilo que está cheio o nosso coração. Então, daquilo que falamos, daquilo que sentimos, daquilo que objetivamos, é aquilo que passa em nosso coração. Então, os bons profetas, que é o tema do capítulo, né, poderão ser reconhecidos pelos seus bons frutos, né? Enquanto os maus pelos seus maus frutos. E aqui os frutos são basicamente o exemplo, né? Como nós vamos ver. No item 2, em Mateus 7, capítulo 7, versículos 15 a 20, a gente encontra a seguinte passagem: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Então, mais uma vez aqui, Kardec chama a atenção dessa passagem de Jesus, onde Jesus faz a relação entre ah, os falsos profetas e aqueles que não ah, fazem, né, não produzem bons frutos a partir das suas ações, das suas obras. Então a gente vê que, mais do que a palavra, são as obras, são aquilo que você faz que vai ser o critério fundamental para saber se você está, de fato, reproduzindo as ideias do Cristo, se você é cristão verdadeiramente, ou se você está apenas praticando a iniquidade, que já foi um tema tratado aqui, né? Que é a ideia de que você fala aquilo que você não faz. E há um outro elemento importante de ser ressaltado, que é a ideia do lobo em pele de ovelha. Muitas pessoas nos parecem boas, parecem estar fazendo alguma coisa boa, mas no tempo a gente descobre que aquilo não era tão bom assim, ou que a intenção daquela pessoa não era efetivamente a melhor. Ou seja,
para perceber os frutos é preciso, às vezes, um tempo para que a gente possa eh, saber se aquilo que foi feito foi realmente bom ou não. Então é preciso ter cuidado com esses julgamentos muito apressados, né? E por fim, aqui o item 3 dizendo: Tendes cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Então, é possível que muitas pessoas acabem fazendo coisas que não são boas, né, e produzam mais frutos, mas por ignorância, por qualquer outra coisa. Mas também há aqueles que enganarão propositalmente. E a gente deve ficar muito atento a isso, porque nós podemos ser seduzidos por é, pela ação desses espíritos, dessas pessoas, né? E continua: Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis absolutamente, porque levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se for possível, os próprios escolhidos. Então, veja que essa ação, né, de dissimulação pode ser tal que é, ao fim das contas, se produzam grandes prodígios a ponto de seduzir mesmo os escolhidos. Então é preciso olhar com muita atenção e verificar se, no fundo, aquilo que está sendo feito está realmente condizente com o que o Cristo nos ensinou. Muito bem, vamos ver então aqui o item no 8, que é o item que o Espírito Luiz escreve para nós sobre os falsos profetas. Ele diz assim para nós: Se vos disserem o Cristo está aqui, não vades, como foi a palavra de Jesus, não é? Ao contrário, mantende-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Então é muito importante a gente não crer simplesmente na palavra, naquilo que está sendo dito, mas perceber a coerência entre a palavra e a ação. E continua dizendo: Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes que os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: Conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Se, porém, são doces e salutares, direis: Nada que seja puro não pode vir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que dizem investidos de poder divino se fazem acompanhar de todas as marcas de semelhante missão, isso é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações, se em apoio das palavras acrescentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Então aqui Luís sintetiza para nós a ideia do verdadeiro profeta ou do verdadeiro, né, aquele espírito que está verdadeiramente em missão. Ele, mais do que apenas falar, né, é, as suas palavras são acompanhadas do mais alto grau das virtudes cristãs. Né? Então, esse é o ponto central, esse é o critério que nós devemos utilizar. Continua então aqui o Espírito Luiz dizendo assim: Desconfiai, pois, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiais dos que pretendem deter o monopólio exclusivo da verdade. Olha só que é delicado isso, né? Aquele que diz que a verdade está só com ele. E mais do que isso, né?
aqui Luiz está chamando a nossa atenção também para os atos exteriores, com a ideia de falar em praça pública, ser visto, fazer propaganda, né? Vestir longas túnicas, como se esses elementos exteriores fossem os decisivos para que a gente observasse, né? Para que a pessoa se, de fato, tivesse investida como um Messias ou um profeta. Não é nada disso, não está aí, né? O caráter do verdadeiro cristão. Continua então o Espírito Luiz. Não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, o exemplo do próprio Mestre, brandos e humildes de coração, os que hajam de salvar a humanidade com seus exemplos e conselhos, a fim de que essa não corra para a perdição, nem vagueie por caminhos tortuosos. Serão essencialmente modestos e humildes. Então, quem é o verdadeiro profeta? São brandos, humildes, caridosos, não é? Vão acolher os outros, vão buscar através dos seus conselhos, né, e exemplos, dar o testemunho da sua verdade. Então continua o Espírito Luiz dizendo: fugir de tudo o que revele um átomo de orgulho, como se fugisseis de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, a marca da sua grandeza e da sua decadência. Então, olha que bacana, né? É, fugir daqueles que revelam um átomo de orgulho, porque esses já estão, num certo sentido, não vamos dizer assim, perdidos, né? Mas ainda estão no caminho da busca, né? Não verdadeiramente encontraram, no sentido de incorporarem a moral do Cristo, né? Então, não vamos dizer que está perdido, porque todos nós ainda estamos nesse caminho, mas é diferente nós nos reconhecermos uns aos outros, nossas fraquezas, e sabermos que estamos no caminho, do que nos dizermos o Messias ou, né, um de nós querer dizer-se o Messias ou o profeta, aquele que detém toda a verdade, que seus passos devem ser completamente seguidos. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa, nessas circunstâncias. Continua então o Espírito Luiz. Ide, portanto, meus bens amados, sem desculpas ardilosas, sem pensamentos ocultos, na rota bendita em que enveredastes. Ide sempre, sem temor. Afastai cuidadosamente tudo quando vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por um pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhastes a tarefa que o Criador vos impôs, nada mais tendes a temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo o termo feliz da jornada, em que vos esperam todos os que vos procederam. Mensagem bonita, né? Aqui no final, o Espírito Luiz nos dando
um incentivo para que a gente continue, para que a gente não se perca e principalmente não se deixe levar, às vezes, pelo cansaço das dores e dos testemunhos a que nos vemos acometidos ainda nessa encarnação, né, provacional, porque todos nós passamos. Mas o importante aqui, nessa mensagem, dentro daquilo que temos analisado desse capítulo Falsos Cristos e Falsos Profetas, é, sobretudo, essa ideia de que se reconhecem as árvores pelos frutos. E talvez mais importante, ou tão importante quanto, a gente use esses conhecimentos para pensar sobre: será que aquela pessoa que se diz, né, que se coloca como profeta é realmente, né? Nós poderíamos dizer que essa pessoa é realmente um profeta, um missionário, como a gente gostaria de falar hoje, né, nas lides espíritas. Teve uma encarnação de missionário, olha só o que ele faz. Será mesmo que essas pessoas que se colocam nessa posição têm a moral, né, os exemplos, tal como o Cristo nos ensina e a doutrina espírita também nos traz? Mas mais do que isso, talvez essa mensagem seja importante para a gente pensar sobre nós mesmos, não é? Afinal de contas, o Cristo nos adverte de que ele reconheceria todos aqueles que trabalhassem na sua seara, que estivessem com ele, né? E não aqueles praticantes da iniquidade. E aqui é o ponto central: o quanto nós revelamos o Cristo uns aos outros através das nossas práticas, das nossas ações e não apenas das nossas palavras. Talvez, mesmo que a gente, e certamente isso não deve ser motivo de orgulho para nós, mas pensar que nós podemos, em alguma medida, né, quando estamos vibrando, né, estamos seguros de estarmos agindo de acordo com a moral do Cristo, nós também sermos, em alguma medida, profetas ou missionários ou aqueles que também dão testemunho. Mas se quisermos fazer isso, é preciso que a gente seja bastante vigilante nas nossas ações, nos nossos sentimentos, porque o que a boca fala está cheio o coração. Aquela mensagem, eu acho que é no capítulo 4 do Evangelho, que fala que às vezes a gente não chega a falar, mas a gente já sentiu, já pensou, e isso já revela a nossa posição espiritual, né? Então, domar os nossos pensamentos, educar os nossos sentimentos, tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento espiritual. E nesse processo, né, voltamos à ideia dos falsos profetas, é preciso que a gente saiba bem a quem a gente tem como exemplo, né, modelo e exemplo de vida. Certamente o Cristo é para nós o grande modelo e o grande exemplo. Tudo mais, né, tudo mais pode nos lembrar, vez ou outra, a moral do Cristo. Mas por isso é tão importante lermos, pensarmos, refletirmos sobre aquilo que Jesus nos trouxe à luz da doutrina espírita, que traz para nós novas compreensões sobre a moral do Cristo, para que a gente não se deixe enganar e não se perca no caminho. Certo? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Vamos terminar essa reflexão. No próximo estudo, vamos falar sobre o próximo capítulo. Não separeis o que Deus juntou. Tá bom? Fica com Deus. Um grande abraço. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Deus abençoe a todos nós nessa jornada, que a gente não se perca e que a gente saiba exatamente quem são aqueles a quem devemos seguir e, num certo sentido, imitar. Fica com Deus, um grande abraço.